Nessa segunda fase da vida pública de Cristo, terceiro mistério do terceiro mistério luminoso, onde a gente fala Jesus anuncia o reino e convida à conversão. Qual foi a ação missionária de Jesus durante a sua vida pública? Qual foi o seu apostolado? Em que consistiu o apostolado de Jesus? Com certeza, Jesus não perdeu tempo construindo estruturas, mecanismos, diretrizes, não. Jesus não perdeu tempo servindo as estruturas humanas. Ao contrário, a parábola do fermento diz que o evangelho será o fermento capaz de transformar as estruturas humanas em algo apetitoso, degustável, útil. Quando se tira o fermento do evangelho das estruturas humanas, essas estruturas começam a trabalhar contra o homem. E elas se tornam escravas do homem. Elas se fazem, inclusive, não raras vezes, instrumentos de perdição para o homem. Então, o apostolado de Jesus não foi construir mecanismos, instituições, estruturas terrenas. A essas, cabe a nós, os católicos, semear o fermento do Evangelho. Cabe a nós, essa é a nossa missão. E aí o Papa Francisco vai dizer com propriedade que aonde falta o fermento do Evangelho, o sal do Evangelho, a luz do Evangelho, as coisas apodrecem. Interessante, uma das primeiras catequeses que o Papa Francisco quis surpreender o mundo com a sua espontaneidade, isso não faltava a João Paulo II. Bento XVI, por ser mais tímido, né, o estilo não tem a ver com a pessoa do Bento, né? Mas o Papa Francisco surpreendeu uma certa vez numa catequese onde tinha muitas crianças. Isso está presente aí nas redes sociais, viralizou. Foi lá que eu vi. E aí, de repente, aparecem umas crianças e ele deixa com liberdade as crianças do colégio fazer perguntas. E uma das pessoas adultas, não as crianças, pergunta a ele: Papa, o que nós, os leigos, podemos fazer por caridade ao mundo? Qual que é a ação caritativa que nós, os leigos, em nome da igreja, podemos fazer ao mundo? E aí o Papa surpreendeu-nos dizendo que, por caridade, olha só, quem dera se isso acontecesse de fato. Por caridade, assumam lugares na política que está podre, porque o evangelho não está presente. Quando a estrutura não tem Deus, não tem Cristo, não tem a verdade, ela apodrece e se transforma em ambiente de contaminação. Podre. Então, assim, o apostolado de Jesus, enfim, espero ter convencido vocês e outros que pensam o contrário, que Jesus não perdeu tempo com instituição e estrutura. Com isso, não estou dizendo que as instituições eclesiásticas, as estruturas eclesiásticas, não sejam elas de querer e de bondade, de permissão divina. Não é o que eu estou dizendo. Então, Jesus fez o que na sua vida pública? Jesus nos preparou para a chegada do reino. Ele estava implantando o reino. Ele estava destruindo aonde o pecado e a morte se fazia visível, latente, dominador e tirano, e ia plantando a presença de Deus que foi roubada por esse inimigo. Foi assim. Então, aonde a ignorância, o engano, o erro estava ali presente, Jesus veio trazer a verdade. Em todas as situações, belíssimamente. E como é que Jesus ensinava? Semana passada eu partilhava com vocês que o ensinamento de Jesus não vinha da elaboração de um conceitual teórico. Como é que um grande pesquisador, alguém de ponta, um pioneiro na ciência, como é que ele se destaca a partir da sua pesquisa? Todo pioneiro científico ele vai fazendo um trabalho de pesquisa,
de experimentação, e a partir da sua pesquisa e experimentação, ele vai construir um cabedal teórico, um conceitual teórico. Às vezes ele se apropria de antigos, ou melhora esses antigos, ou então ele constrói o deles. Jesus, que nos veio trazer a realidade do reino do céu, não nos veio explicar realidades estranhas a nós, mas ao contrário, ele fez o quê? Ele utilizou daquilo que nos é próprio e conhecido para nos levar ao conhecimento daquilo que nós não sabíamos, os mistérios dos reinos de Deus. Não sabíamos, não é pela luz da razão que se chegaria, não era pelo esforço humano. A implantação do reino de Deus não se dará pelo esforço humano. A implantação do reino de Deus tem como primazia a graça. Foi interessante, tinha as diretrizes pastorais 2015-19 da CNBB, eu fiz uma observação assim, não achei em nenhum momento, dois elementos, né? Não se falava da primazia da graça e não se falava da ação da Eucaristia na vida da igreja. E graças a Deus, nas diretrizes 2019-22, isso veio. Graças a Deus. Porque a implantação do reino de Deus não é obra humana. Se nós, os homens, pudéssemos nos salvar, para quê, Jesus Cristo? Às vezes nós esquecemos disso, de boas intenções. Mesmo de boas intenções eclesiásticas, não se constrói o reino de Deus. O reino de Deus é uma ação de Jesus Cristo. E nós temos que estar abertos para acolher essa semente. Semana passada, a semente era a palavra. Lembra? O que era a semana passada a semente? A palavra. E semana passada e hoje, essas duas parábolas agrícolas, elas nos falam da dinâmica de uma questão existencial de todos nós. Bem, quem reflete sobre a própria vida, né? Quem não vai deixando a vida me levar, a vida leva eu. Quem vai levando a vida não reflete, né? Para onde que eu vou, de onde que eu estou, o que eu sou. Tem gente que não reflete, não. Tá nem aí. É um dia depois do outro. Tá só preocupado com o próximo dia que vai cair o benefício dos R$ 600, né? Tá? Bem, eu também queria ter recebido os R$ 600, eu não fui aprovado. Nem estou em análise, nem fui aprovado. Então, quem leva a vida assim não pergunta, mas tem uma questão existencial. Os filósofos clássicos são maravilhosos. E Santo Agostinho, como um filósofo clássico, ele busca responder essas questões existenciais nossas. E qual que é uma das questões existenciais nossas? Olha, se Deus é bom, se a ação de Deus é sempre benéfica, boa, e por que é o mal? Por que existe o mal? E aí nosso Senhor Jesus Cristo vem dizer, o evangelho, a semente do evangelho é sempre boa. Se acolhida, ela brota. A diferença é aonde ela cai. A diferença é o terreno. A diferença é o coração. A diferença é a alma onde essa semente cai. Aí quando Jesus fala, não dê as pérolas aos porcos, a gente entende por quê. Quantas vezes a gente tem uma pérola preciosa de um bom conselho a dar aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos nossos amigos. Mas naquela hora, aquele precioso bem, aquele dom, vai ser uma pérola dada a quem não vai dar valor àquilo. Filhos, quem é novo, quem é velho, por favor, não chega depois na frente do caixão do seu pai e da sua mãe, ou anos depois, quando você já tentou inventar a roda. Tem gente que quer inventar a roda, só para dizer que é autônomo, só para dizer que está empoderado na própria vida. Aí ele quer inventar a roda, ele quer abrir um caminho que já foi aberto. Bastava ele seguir as indicações e a placa, mas não, ele quer construir a própria história. Então, às vezes nós queremos... Então, filho, deixa eu voltar ao assunto lá. Filhos, por favor, aprenda. Você não precisa inventar a roda e você não precisa se lamentar um dia e dizer,
Ah, se eu tivesse escutado meu pai. Ah, se eu tivesse escutado minha mãe tinha razão. Por que você não escuta agora, anta quadrada? Não se lamente, não se lamente, obedeça agora. Então, a semana passada, o coração às vezes, mas apesar, padre, então quando o coração não valoriza aquele precioso tesouro, quando esse coração está iludido, ai, quantos corações iludidos, ardentes, eles estão iludidos, mas não estão desanimados, não estão debuiados. Eles estão iludidos, mas eles estão ardentes pela paixão. E aí essas paixões sufocam qualquer coisa boa que você coloca ali. Ou então são corações duros, resistentes, ranzinzas, magoados, feridos, casca grossa, encapsulado, plastificado. Esses corações, quando você lança a semente do evangelho, e mesmo ali não cria raiz, ou corações bons, como é que a gente vai saber a diferença, hein, irmão? Como é que a gente vai saber a diferença? Não vai saber. Então, como Jesus, a ninguém eu nego a boa semente do evangelho. E eu vou lançando essa semente. Isso nós vimos semana passada. A semente essa semana não é o evangelho, é diferente. A semente essa semana somos nós. Jesus que falou, não foi eu não. Porque graças a Deus os discípulos tiveram a coragem de perguntar. Porque tem gente que fala que entendeu e não pergunta, né? Aí você fala, entendeu? Aí lá na reunião da pastoral, dos coordenadores, você fala, vocês entenderam, coordenadores? Aí, entendeu. Mas lá dentro você está falando, não entendi nada. Aí não pergunta. Aí tenta inventar. Aí tenta fazer do jeito que entendeu. Aí fica pior. Graças a Deus, os discípulos de Jesus não entendeu nada da parábola do joio. Ou se entendeu, entendeu errado. Ou que entendeu, um explicando para o outro, virou bagunça. Porque Jesus conta a parábola e o outro... Ah, o que Jesus quis dizer com essa parábola? Aí eu acho que o joio é você, hein, Judas? Eu não. Sou de Deus, rapaz. Sou moço de família. Aí os discípulos, Senhor, nos explica a parábola. Graças a Deus, os discípulos tiveram a humildade de perguntar e Jesus nos explicou. E ele mesmo nos disse, o campo é o mundo e as sementes são os que pertencem ao reino. Semana passada a semente era o quê? O evangelho, a palavra. Essa semana a semente é o quê? Os que pertencem ao reino. Então, Jesus está falando. Olha só, vamos lá de novo, para a gente entender bem a parábola. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. Então, o reino de Deus está no campo do mundo. Não tem alienação aqui, hein, senhores marxistas? O reino de Deus está no campo, e o campo é o mundo. Então está aí o reino de Deus. Contudo, entretanto, todavia, esse reino plantado no mundo, olha só, presta atenção que agora que está a beleza. Esse reino plantado no mundo, ele não se encerra nem acaba no mundo, mas se projeta para o seu término conclusivo, eterno e perfeito. Está no mundo, não pertence ao mundo, não termina no mundo, não se encerra no mundo. Aí teve uns teólogos que tentaram fazer, eles chegaram até uma parte, o reino de Deus está no mundo. Ah, beleza. Mas nós constrói ele aqui no mundo. Ixi, petecou a história. Nananina não. O reino de Deus está no mundo, ele começa no mundo, mas ele tem a sua conclusão
para além deste mundo. Porque nesse mundo não há possibilidade de chegarmos à grande expectativa de Deus. Nesse mundo não somos capazes de chegar à altura desse tesouro escondido a nós, para nós. Então, o reino de Deus está no mundo. E como é que o reino de Deus se faz visível no mundo? A partir do século VIII até o final do XVII, nós pensávamos que o reino de Deus estava nesse mundo. Os nossos irmãos tradicionalistas insistem nisso, que o reino de Deus estava nesse mundo e que esse mundo tinha como espelho do reino de Deus a cristandade, a instituição eclesial. Não quero dizer que a instituição eclesial não seja ela divina. Não é o que eu estou dizendo. Mas dizer, e esse foi um grande equívoco, de que a sociedade deveria se espelhar única e exclusivamente à instituição igreja, que é uma construção de homens também, foi o grande erro nosso. Talvez, né? Quem sou eu para julgar a igreja e a história? Então, o reino de Deus está no mundo, ele se constrói no tempo, mas ele se projeta para além desse tempo. E onde é que eu posso ver esse reino de Deus? O reino de Deus se vê em cada um de nós. O reino de Deus não se vê em parede, em estrutura e armação de ferro, em livros. São sinais, mas a encarnação do reino de Deus tinha que se dar em nós. Onde está o reino de Deus? Ele está no meio de nós. Eu sou o primeiro domínio de Deus? Eu sou o primeiro reinado de Deus? É Deus quem me governa pelo seu Espírito? É Deus quem me governa pela sua verdade? É Deus quem me governa por meio da sua ação, da sua graça? Então, se eu sou um reino de Deus, se Deus reina em mim, o reino de Deus se faz presente em mim. É aí. E os santos são esses grandes holofotes onde o reino de Deus se faz perceptível, onde esse reino de Deus, no silêncio sacrificado dos santos, grita aos nossos ouvidos, resplandece diante dos nossos olhos. É os santos. Os santos são as melhores expressões e encarnação do reino de Deus. Mas, padre, a semente é boa. O semeador é bom. O dono do campo é bom. E aí, quando ele planta o seu reino em nós, ele só faz bondade. Porque o mal no mundo? Aí, precipitadamente, quando a gente às vezes não toma consciência, a gente pode pensar, e São João fala, olha, de Deus não vem castigo, de Deus não vem tentação. São João, pode ler a carta, a primeira carta de São João. De Deus não vem castigo, de Deus não vem tentação. A fé é provada, mas não vem de Deus. O mal não vem de Deus. Deus não é o autor do mal. O mal está em mim quando eu sou um terreno de beira de estrada e não valorizo a semente que cai. Entendeu? E hoje Jesus revela uma segunda fonte do mal. É ele que fala. Obrigado, senhores discípulos, pela humildade de perguntar para Jesus e eu não precisar explicar o que vocês não entenderam e para que eu tinha que falar, né? 39, versículo 13 do capítulo 3 de Mateus. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Então o reino de Deus tem dois inimigos.
Eu, quando eu não deixo Deus dominar na minha vida e o planta e o evangelho, e o inimigo que semeia o joio. Há duas interpretações para joio. Na Vulgata Latina, joio é cisânia, mas tem uma outra expressão para joio também que eu encontrei nos Santos Padres. Eles falam que joio é aquele trigo que não deu semente. É o mesmo trigo, é o mesmo pé de trigo. Trigo, não precisa explicar que é um pé de trigo, não, né? Graças a Deus. Então, um pé de trigo. Tem um pé de trigo que cresce, dá o pendão e no pendão enche de semente. Mas tem trigo que cresce, dá pendão, mas a semente é vazia. Não tem, no pendão não tem semente. Essa é uma espécie de joio. Esse foi o Santos Padre que nos ensinou. Mas tem um outro que não tem nada a ver. Tem o trigo e tem a cisânia. É outra coisa. A diferença é assim: é o capim cidreira e a cebolinha. Os dois estão lá. Parece que é igual, mas não é. É diferente. Capim cidreira é um trem e cebolinha é outro. Então, se Jesus quis falar do joio, esse que não produz fruto, aí eu fiz me lembrar daqueles católicos que parece católico, mas não dá os frutos que Deus espera. Eu posso dar um exemplo? Vai esbarrar. Aham. Vai esbarrar. Não tem jeito de dar exemplo e não esbarrar em alguém. Aquele católico, eu vou olhar para Santo Antônio e Santana Galvão para ninguém pensar que eu estou mandando recado, tá? São Frei Galvão. É aquele católico, ó, eu estou falando daquele pé de trigo que dá pendão, mas não dá semente. É aquele católico que é católico, ele tem uma vida religiosa, ele vai na missa, ele até participa de umas pastorais, sabe, Frei Galvão? Mas esse católico, ele não dá os frutos que o senhor espera. Está lá plantado no campo da igreja, do reino de Deus, mas os frutos que ele dá é base vazia. Ou os bagos vazios, né? Base vazia. Ele permite certas coisas que não são próprias do reino de Deus. Ele não dá fruto. Ele só suga do campo, faz sombra do lado do bom, faz sombra com o chapéu dos outros. Já ouviu falar disso? Tem gente que gosta de fazer sombra com o chapéu dos outros. Faz sombra com o trigo dos outros, mas ele não produz fruto. A base é vazia. Ele permite comportamentos próprios do pagão. Ele está na igreja, ele parece ser da igreja, mas na hora que você busca a presença do reino de Deus na vida dele, falta. É só aparência, entendeu? É igual o trigo que dá pendão e não dá fruto. Ele parece, mas não é. Padre, mas e se o trigo, a cisânia, for um negócio diferente? For o capim cidreiro e a cebolinha. Se for a cisânia mesmo. Que é um negócio, uma praga que nasce no meio do trigo lá. Se for isso, padre. Ah, então eu estou falando do povo mau mesmo que existe no mundo. Porque se o campo é o mundo, e se Deus já veio ao mundo, Deus já salvou o mundo, né? Sim ou não? Jesus salvou ou não salvou o mundo? Jesus já nos libertou do pecado? Sim ou não? A salvação eu encontro em Jesus Cristo? Sim ou não? A paixão, morte e ressurreição do Senhor não foi suficiente para salvar todos os homens? Sim ou não? Por que tem gente que parece mais filho do capeta que filho de Deus? Ah, esse é a cisânia, entendeu? Aí vem a pergunta, né? Eu acho interessante porque eu gosto de interpretar o negócio. Eu não gosto de fazer a coisa assim do jeito que ela tá. É bom interpretar. Eu fico imaginando aquela mulher braba com a mão na cintura. Provavelmente foi uma discípula, não foi um discípulo. Pôs a mão na cintura, esticou o dedinho assim, né? Estou falando da parábola, não estou falando do... Aí colocou lá o dedinho na cara de Jesus. Versículo 27. O empregado, a empregada,
Foi, porque os homens a gente não faz não. Ai, ai, ai. A empregada foi lá procurar o dono e lhe disse: você não semeou semente boa? Por que tem joio lá no meio então? Entendeu? O senhor já não salvou o mundo? Por que tem tanta gente desgarrachada então? É porque, de fato, tem aqueles que foram e têm sido mais plantação do inimigo do que plantação de Deus. Entendeu? No mundo tem gente que foi plantação de Deus. Eu espero que vocês tudo aqui seja, eu também quero ser. Não sei se eu sou. Se eu sou, pela graça de Deus. Se eu não sou, que Deus me faça. Eu espero que vocês tudo seja portinha de Jesus. Mas tem um que é a plantação do diabo. Tem gente má. E aqui eu não vou julgar não, tá? Agora eu não vou dar exemplo, não vou conversar com o Frei Galvão. Porque Jesus falou quem que é do diabo. Versículo 41. Olha só quem é do diabo. Eu consigo identificar quem é do diabo agora. Amém, aleluia. O diabo tem um comportamento. O diabo age de um jeito. É possível descobrir o que o diabo faz. E ele faz duas coisas muito graves. E duas coisas muito graves que o diabo faz é levar os outros a pecar e a praticar o que é mal. Se alguém está na sua vida, meu irmão, e está te levando a pecar, ele é cisânia, ele é diabo, ele é horta do capeta. E espero que vocês não sejam o trigo sem bago, trigo sem semente. Aqueles que fazem o outro a pecar e os que praticam o mal. E aí a gente vê esse povo, dá uma vontade da gente matar eles. Eu não tenho vontade de matar não, mas eu queria... Não, isso eu não posso falar não, que está sendo filmado. Depois tem que apagar. E aí vem a mesma, né? Então não foi o senhor que plantou, não? Foi não, foi meu inimigo. Então deixa que nós vai lá, arranca tudo e joga fora. Aí Jesus falou, não, Nina, não. Com essa raiva que você tá, com esse julgamento que você tá tendo, de achar que você é trigo e o outro é joio, e eu não sei que critério você usou para dizer que você é bom e o outro é ruim, como você não é bom juiz nessa causa, pode ficar tranquilo, deixa os dois crescer. Eu vou pedir para outro arrancar. E quem são os outros que vão arrancar? Graças a Deus não são nós os homens. Jesus explicou na parábola. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão os que são do seu reino e os que não são vai queimar. O que Deus espera disso? E aqui eu vou encerrar a explicação da parábola. E porque é bonito demais. É maravilhoso a gente saber que nessa horta do mundo, nessa plantação do mundo, a gente não sabe de verdade quem quer joio e quem quer trigo. E olha, eu vou te dizer, eu acho que num período da minha vida, eu tenho certeza, eu posso dizer, eu fui mais joio do que trigo. E se hoje eu sou trigo, é porque Deus realizou uma mudança em mim. Ele encheu meus bagos vazios, meus cachos vazios de fruto. Eu posso dizer que se antes o diabo havia semeado na horta da minha vida, hoje eu sou plantação de Jesus, porque ele não me arrancou antes da hora. É isso que Deus espera e é por isso que ele não deixa a gente matar, embora a gente tenha muita vontade. Embora a gente tenha vontade de pegar esse povo do capeta e já queimar eles logo. Já vai queimar, vamos pôr fogo logo.
tô brincando, claro que não, óbvio que não. Graças a Deus, Deus espera que até o momento da colheita, quem sabe, se eu me abrir, se eu me entregar, se eu me deixar ser reino de Deus, domínio de Deus, submetido ao seu espírito, influenciado pela sua graça, quem sabe, no momento em que eu me abrir essa... Então não desista do joio que está na sua vida, mas cuidado com aqueles que te levam a pecar. Não desista com o joio que está na sua vida, porque pode ser em algum momento, se eu me abrir à chuva da graça de Deus, eu que antes era joio, me farei trigo, se Deus quiser, e algum fruto Deus há de colher na minha vida, se Deus quiser.